Diogo apertou o play no controle remoto, mas no meio do filme, Rafael, seu melhor amigo hétero, virou-se de repente e o beijou com uma intensidade que fez o mundo parar. Em vez de recuar horrorizado, Rafael sussurrou: "Eu esperei tanto por isso", deixando Diogo atordoado, o coração acelerado como se uma bomba tivesse explodido em seu peito. Aquela noite, que deveria ser só uma sessão de cinema inocente em seu apartamento em Lisboa, transformou-se no início de um furacão emocional que nenhum dos dois esperava. Diogo, um jovem de 25 anos que trabalhava como designer gráfico em uma agência no Chiado, sempre soube de sua orientação sexual. Ele havia saído do armário para os amigos próximos há anos, mas Rafael era diferente. Rafael, 27 anos, engenheiro civil em uma construtora de obras públicas, vinha de uma família conservadora do Alentejo, onde tradições católicas e expectativas sociais pesavam como chumbo. Eles se conheceram na universidade, em Coimbra, e desde então eram inseparáveis: viagens de fim de semana, jogos de futebol no Estádio da Luz, confidências sobre namoradas de Rafael. Diogo nunca ousara imaginar algo mais, temendo perder a amizade. Mas agora, com os lábios ainda formigando do beijo, ele se via forçado a confrontar uma realidade que desafiava tudo o que sabia. "Por que agora?", perguntou Diogo, afastando-se ligeiramente no sofá, os olhos fixos nos de Rafael, procurando sinais de arrependimento. Rafael hesitou, passando a mão pelo cabelo curto, um gesto nervoso que Diogo conhecia bem. Eu tenho lutado com isso há meses. Vi você com o João no ano passado, aquela relação que terminou mal, e algo clicou em mim. Não é só curiosidade, Diogo. É real." As palavras saíram entrecortadas, como se Rafael estivesse confessando um crime. Diogo sentiu uma mistura de euforia e terror. Euforia porque o homem que ele secretamente admirava correspondia, terror porque sabia o que viria a seguir, as mentiras para a família, os olhares julgadores na rua, a pressão interna de Rafael para se encaixar no molde hétero que a sociedade impunha. No dia seguinte, o sol de Lisboa batia forte na janela do apartamento de Diogo, no bairro Alto. Ele acordou sozinho. Rafael havia saído cedo com uma mensagem: "Preciso pensar." "Desculpa." Diogo ficou olhando para o telefone, o peito apertado. Ele ligou para sua irmã, Maria, a única da família que sabia de sua sexualidade. "Ele me beijou, mana." O Rafael. "E agora fugiu." Maria, uma professora de 30 anos casada e mãe de 2 filhos, suspirou do outro lado da linha. "Diogo, cuidado. Ele é hétero, ou pelo menos acha que é. Famílias como a dele não aceitam isso facilmente. Lembra do primo do pai? Foi expulso de casa por ser gay." Diogo sabia. A família dele, embora mais aberta, ainda carregava resquícios de conservadorismo português, onde a igreja e as tradições ditavam normas. Rafael, por sua vez, dirigia de volta para o trabalho, a mente em turbilhão. Ele havia namorado várias mulheres, inclusive estava saindo casualmente com Sofia, uma colega de trabalho. Mas o beijo com Diogo fora diferente, autêntico, sem máscaras. "O que eu sou agora?", pensou ele, parando no semáforo da Avenida da Liberdade. Seus pais, agricultores no Alentejo, esperavam que ele se casasse, tivesse filhos, continuasse a linhagem. Contar a eles seria como jogar uma granada no almoço de domingo. Ele decidiu ignorar as mensagens de Diogo por enquanto, mergulhando no trabalho para abafar o conflito interno. Mas à noite, sozinho em seu apartamento em Oeiras, as dúvidas voltaram. Ele pesquisou no celular: "sou bissexual." Os artigos falavam de fluidez, mas a sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, ainda tinha bolsões de preconceito, especialmente em áreas rurais. Diogo não aguentou o silêncio. 2 dias depois, ele confrontou Rafael no café habitual deles, perto da Praça do Comércio. "Você me beija e some. Isso não é justo." Rafael baixou os olhos, mexendo no café. "Estou confuso, Diogo. Minha família. Eles me matam se souberem." Diogo sentiu a raiva subir. "E eu? Eu vivo isso todo dia. Acha que é fácil para mim?" Os olhares no metrô, os comentários no trabalho. A conversa escalou para uma discussão acalorada, revelando as primeiras fissuras, Diogo acusando Rafael de covardia, Rafael defendendo sua necessidade de tempo. Eles saíram do café sem se despedir, o ar pesado de tensão. Naquela semana, Diogo tentou se distrair com o trabalho, mas os pensamentos sobre Rafael o consumiam. Ele se encontrou com amigos gays em uma bar no Príncipe Real, o bairro LGBT de Lisboa, onde pôde desabafar. "Ele é o típico closeted. Vai-me usar e depois voltar para a vida hétero", disse um amigo. Diogo negou, mas no fundo duvidava. Enquanto isso, Rafael terminou com Sofia, alegando problemas pessoais. Ela suspeitou, mas não insistiu.
Ele ligou para o irmão mais velho, Pedro, buscando conselho indireto. E se eu gostasse de alguém que a família não aprova? Pedro riu. Desde que seja uma boa moça, pai e mãe aceitam. Rafael desligou, sentindo o peso da expectativa familiar como uma âncora. O conflito interno de Rafael culminou em uma visita surpresa ao apartamento de Diogo. Eu quero tentar, disse ele, os olhos cheios de determinação. Diogo, cauteloso, aceitou, mas com reservas. Eles passaram a noite conversando, traçando planos discretos, encontros escondidos, desculpas para viagens. Mas o preço já começava a ser pago, mentiras para amigos comuns, ansiedade constante. Diogo sentia que estava traindo sua autenticidade ao se esconder novamente, enquanto Rafael lutava contra a culpa católica inculcada desde a infância. A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, ampliava esses dilemas, forçando-os a navegar entre aceitação urbana e rejeição familiar. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Diogo e Rafael começaram a namorar em segredo, encontrando-se em parques isolados ou no apartamento de Diogo, longe dos olhos curiosos. Mas a tensão crescia. Diogo, acostumado a viver abertamente entre amigos, sentia-se sufocado pela clandestinidade. Por que não podemos sair como um casal normal? Questionava ele durante um passeio noturno pelo mirador da Senhora do Monte. Rafael respondia com medo: minha mãe está doente, Diogo. Um escândalo agora a mataria. A mãe de Rafael, devota católica, havia sofrido um infarto recentemente, e a família se unia em torno dela no hospital em Évora. Rafael usava isso como escudo, mas no fundo era sua própria covardia. Uma noite, durante um jantar improvisado, o telefone de Rafael tocou. Era sua ex, Sofia, convidando-o para uma festa da empresa. Ele recusou, mas Diogo ouviu a conversa. Você ainda fala com ela? Perguntou Diogo, ciúme misturado à insegurança. Rafael defendeu-se: somos amigos no trabalho. Não significa nada. A discussão escalou, revelando medos profundos. Diogo acusou Rafael de não estar comprometido, de usar o relacionamento como experimento. Rafael rebateu, dizendo que Diogo não entendia a pressão de uma família tradicional. Você cresceu em Lisboa, com pais liberais. Eu venho de onde ser gay é pecado mortal. Eles dormiram de costas um para o outro, o silêncio mais alto que qualquer grito. O conflito se intensificou quando Rafael foi convidado para o casamento de um primo em Beja. Ele precisava levar uma acompanhante. Vou sozinho, mentiu para Diogo, mas na verdade pediu a Sofia para ir como amiga. Diogo descobriu por um post no Instagram de um amigo comum. Confrontado, Rafael admitiu: foi para disfarçar. Meus pais perguntam por que não tenho namorada. Diogo explodiu: você me trai com uma mentira. Isso é pior que infidelidade. Rafael chorou pela primeira vez, revelando sua luta interna. Eu te amo, mas tenho medo de perder tudo: família, emprego, identidade. Diogo, magoado, pediu um tempo. Talvez isso não dê certo. Enquanto isso, Diogo buscou apoio em Maria. Eles se encontraram em um café no Rossio. Ele está me destruindo, mana. Cada mentira é uma facada. Maria, sempre pragmática, aconselhou: pense no que você merece. Uma vida escondida não é vida. Diogo refletiu sobre sua própria jornada. Aos 18, contou aos pais, que após choque inicial, aceitaram. Mas Rafael representava o outro lado da moeda portuguesa, o interior conservador, onde o orgulho gay de Lisboa parecia um mundo distante. Ele decidiu dar uma chance, mas com o ultimato: ou assumimos, ou acaba. Rafael, atormentado, visitou a mãe no hospital. Ela, fraca mas lúcida, perguntou sobre sua vida amorosa. Encontra uma boa rapariga, filho. Quer netos antes de partir. As palavras o feriram como lâminas. Ele pensou em contar, mas viu o crucifixo no pescoço dela e desistiu. Em vez disso, ligou para Diogo: eu tento, mas devagar. Eles se reconciliaram, mas a semente da dúvida estava plantada. Uma viagem a Sintra, fingindo ser só amigos, foi marcada por momentos ternos e tensos. No Palácio da Pena, Rafael segurou a mão de Diogo por segundos, mas soltou ao ver turistas. Diogo sentiu a rejeição como um tapa. O ponto de virada veio com uma festa de amigos comuns. Diogo insistiu que fossem juntos, como casal. Rafael concordou relutante. Na festa, no cais do Sodré, tudo correu bem até um amigo bêbado brincar: vocês dois parecem um casalzinho. Rafael riu forçado, negando: somos só brothers. Diogo, humilhado, saiu furioso. Em casa, a briga foi épica. Você me nega na frente de todos. Isso é amor. Rafael gritou de volta: estou tentando.
Mas e se vazar para minha família? Diogo, lágrimas nos olhos, disse: talvez sua família valha mais que eu. Rafael saiu batendo a porta, deixando Diogo sozinho com sua dor. Rafael dirigiu a noite toda, parando em uma praia em Cascais. Ali, confrontou seus demónios, a educação rígida, o medo do julgamento social, a culpa por trair expectativas. Ele lembrou de um tio distante, gay, que viveu isolado após ser rejeitado. Não quero isso para mim, pensou. Mas também não queria perder Diogo. No amanhecer, ele decidiu, contaria ao irmão Pedro primeiro. Em um almoço em Oeiras, Rafael gaguejou: eu gosto de homens também. Do Diogo. Pedro ficou em silêncio, depois abraçou: irmão, o que importa é a sua felicidade. Mas pai e mãe? Vai ser duro. Rafael sentiu um alívio parcial, mas o medo persistia. Diogo, enquanto isso, questionava suas escolhas. Ele se encontrou com o ex-namorado, João, para desabafar. Você sempre foi corajoso, Diogo. Não se esconda por ele. As palavras ecoaram. Diogo percebeu que estava pagando um preço alto: isolamento emocional, perda de autoestima. Quando Rafael voltou, propondo passos lentos, Diogo aceitou, mas com reservas. O relacionamento continuou, mas as rachaduras cresciam, pronunciando uma tempestade maior. A tensão atingiu novos patamares quando a mãe de Rafael piorou. Ele viajou para o Alentejo, deixando Diogo em Lisboa com promessas vagas. Durante a ausência, Diogo recebeu uma mensagem anônima, uma foto de Rafael com Sofia no casamento, parecendo íntimos. Cuidado, ele joga nos 2 times. Diogo confrontou Rafael por telefone. É verdade. Rafael negou veementemente: foi só pose para a família. Mas a confiança abalada abriu feridas profundas. Diogo começou a duvidar de tudo, revivendo memórias de relacionamentos passados onde foi usado. Rafael, no hospital, lutava com culpa dupla, pela mãe doente e pelo relacionamento secreto. Ele confidenciou mais ao irmão Pedro, que aconselhou: seja honesto com todos. Mentiras destroem. Inspirado, Rafael planejou contar aos pais após a recuperação da mãe. Mas o destino interveio: a mãe faleceu subitamente. No funeral, em meio ao luto, Rafael se sentiu perdido. Diogo quis ir apoiar, mas Rafael recusou: não aqui, não agora. Diogo se sentiu excluído, como se fosse um segredo sujo. Eu perco você para o luto, mas também para o medo, desabafou por mensagem. De volta a Lisboa, Rafael mergulhou na depressão. Diogo tentou ajudar, cozinhando refeições, ouvindo histórias da infância de Rafael. Mas o luto trouxe à tona questões morais. Rafael questionava se seu pecado contribuiu para a morte da mãe, influenciado pela doutrina católica. Deus me pune? Perguntou ele uma noite, chorando nos braços de Diogo. Diogo, ateu, rebateu: amor não é punição. A sociedade é que pune. Mas as palavras não bastavam. Rafael começou a frequentar a igreja novamente, buscando absolvição, o que aumentou a distância. Diogo sentiu o relacionamento escorregando. Um confronto com a família de Rafael agravou tudo. O pai, viúvo agora, chamou os filhos para dividir a herança. Pedro, sabendo do segredo, incentivou Rafael a falar. Mas Rafael hesitou. Em vez disso, o pai perguntou diretamente: por que não trazes uma namorada? Aos 27, devias pensar em família. Rafael murmurou algo sobre trabalho, mas Pedro interveio: pai, o Rafael gosta de alguém especial. O pai franziu a testa. Uma rapariga. Silêncio. Rafael gaguejou: não. Um rapaz. O pai explodiu: isso é contra Deus. Saia da minha casa. Rafael saiu devastado, dirigindo de volta a Lisboa em lágrimas. Diogo recebeu, consolando: você foi corajoso. Mas o dano estava feito. Rafael perdeu o apoio financeiro do pai, e a família se dividiu. Pedro apoiava, mas a irmã mais nova, influenciada pelo pai, cortou contato. Rafael questionou: valeu a pena? Perdi tudo por nós. Diogo sentiu culpa: eu te empurrei. O relacionamento entrou em crise, com brigas frequentes sobre sacrifícios desiguais. Diogo argumentava que ele também pagava, escondendo-se de novo, lidando com o humor volátil de Rafael. Em meio ao caos, uma oportunidade profissional surgiu para Diogo, um emprego em Porto, com salário melhor. Ele hesitou, mas viu como chance de recomeço. Vem comigo? Perguntou a Rafael. Rafael, amarrado ao trabalho em Lisboa e ao luto, recusou. Não posso abandonar tudo agora. Diogo interpretou como rejeição. Então é isso. Eu sou o plano B.
Rafael negou, mas a discussão terminou em impasse. Diogo aceitou o emprego, planejando a mudança. Antes de partir, eles tiveram uma noite intensa de conversas, revivendo memórias boas. Mas o adeus no aeroporto de Lisboa foi amargo, um abraço apertado, promessas de visitas, mas ambos sabiam que era o fim. Rafael, sozinho, confrontou sua identidade. Ele se juntou a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, ouvindo histórias semelhantes. Eu traí Diogo por medo, admitiu em uma sessão. O grupo o ajudou a processar o luto e o preconceito internalizado. Enquanto isso, Diogo em Porto tentou reconstruir a vida, saindo com novos amigos, mas o vazio persistia. Ele ligava para Maria, eu o amava, mas o preço foi alto demais. Maria respondia, às vezes, amor exige sacrifícios, mas não autodestruição. Meses depois, Rafael, mais forte, procurou Diogo. Ele viajou para Porto, batendo na porta. Eu errei. Assumi para todos. Quero tentar de novo. Diogo, surpreso, hesitou. Ele havia começado a ver alguém novo, um homem aberto e sem dramas. Você me machucou muito, Rafael. A conversa foi dolorosa, revelando danos irreparáveis, confiança quebrada, tempo perdido. Rafael implorou, mas Diogo recusou, precisamos seguir em frente. Rafael voltou a Lisboa, coração partido, pagando o preço final de suas hesitações. Com o tempo, Rafael se reconstruiu. Ele mudou de emprego para uma empresa mais inclusiva em Lisboa, onde pôde ser autêntico. Participou de marchas do orgulho, confrontando o preconceito social que ainda pairava em partes da sociedade portuguesa. Eu perdi Diogo, mas ganhei liberdade, confidenciou a Pedro, que se tornou seu maior aliado. A família aos poucos amoleceu. O pai, após meses de silêncio, ligou pedindo perdão, influenciado por conversas com o padre local, que pregava tolerância. Rafael visitou o Alentejo, reconstruindo pontes, mas as cicatrizes permaneciam. Diogo, em Porto, floresceu profissionalmente. Seu novo relacionamento com Luís, um professor de 29 anos, era saudável e aberto. Eles passeavam de mãos dadas pelo Rio Douro, sem medos. Mas memórias de Rafael surgiam em momentos inesperados, como ao assistir um filme sozinho. Ele me ensinou sobre paciência, mas também sobre limites, disse a Maria em uma visita. Maria, vendo o irmão mais forte, aprovou, você escolheu certo. Amor não deve ser luta constante. Diogo concordava, mas uma parte dele questionava se poderia ter sido diferente. Um ano após a separação, o destino os reuniu em uma conferência em Coimbra, sua universidade antiga. Diogo palestrava sobre design inclusivo, Rafael assistia como engenheiro convidado. Seus olhares se cruzaram no auditório. Após, no coffee break, conversaram awkwardmente. Você parece bem, disse Diogo. Você também. Luís é legal? Rafael perguntou, sabendo por amigos comuns. Diogo assentiu. A conversa evoluiu para reflexões profundas. Rafael admitiu erros, Diogo confessou mágoas. Nós fomos vítimas da sociedade, concluiu Rafael. E de nós mesmos, acrescentou Diogo. Eles se despediram com um abraço, sem promessas, mas com closure. Rafael voltou a Lisboa inspirado a ajudar outros. Ele voluntariou em uma ONG LGBT, orientando jovens em luta similar. Uma história em particular o tocou, um adolescente do interior, expulso de casa. Eu passei por isso, compartilhou Rafael, oferecendo apoio. Isso o ajudou a curar, transformando dor em propósito. Mas noites solitárias traziam arrependimento, e se eu tivesse assumido antes? Ele datava casualmente, mas comparava todos a Diogo. Diogo, por sua vez, enfrentou seu próprio conflito ético. Luís propôs morar juntos, mas Diogo hesitava, temendo repetir padrões. Rafael me deixou cauteloso, admitiu. Luís entendeu, dando espaço. Diogo refletiu sobre escolhas. Ele havia priorizado si mesmo, mas será que foi egoísta? Em uma terapia, explorou isso, eu merecia mais que migalhas. O terapeuta concordou, enfatizando autorrespeito. Diogo cresceu, tornando-se defensor de direitos LGBT no trabalho, palestrando sobre visibilidade. O clímax final veio com uma traição inesperada. Pedro, irmão de Rafael, revelou em uma ligação. Rafael viu Sofia novamente após a morte da mãe. Nada sério, mas... Diogo, embora separado, sentiu uma pontada. Confrontou Rafael por mensagem. Você mentiu sobre ser fiel à sua identidade. Rafael explicou. Foi um momento de fraqueza, no luto. Não significa nada. Mas para Diogo, foi a confirmação. Rafael ainda lutava com bissexualidade não resolvida. Você precisa se encontrar sozinho, respondeu Diogo,
cortando contato definitivo. Rafael, devastado, viu isso como o preço ultimate de suas indecisões. Agora, Rafael enfrentava o mundo sozinho, questionando moralidades. Era certo priorizar família sobre amor. Sociedade sobre si mesmo. Ele escreveu um diário, processando emoções, e considerou publicar anonimamente para ajudar outros. Diogo, com Luís, planejava um futuro estável, mas ao passado moldara. Em uma viagem a Lisboa, evitou lugares comuns, simbolizando fechamento. Ambos pagaram caro, Diogo com coração guardado, Rafael com isolamento. Mas o crescimento veio da dor, questionando normas sociais portuguesas que ainda misturam progresso com preconceito arraigado. Anos se passaram, e as vidas de Diogo e Rafael divergiram ainda mais. Diogo casou-se com Luís em uma cerimônia simples no Porto, com família e amigos celebrando. Maria, orgulhosa, discursou: "Você lutou por isso." Diogo pensou em Rafael brevemente, agradecendo internamente pela lição de resiliência. Seu trabalho o levou a projetos internacionais, promovendo diversidade. Mas em momentos quietos, ele debatia internamente: e se eu tivesse ficado? Teríamos superado. Luís, sensível, o apoiava: "Escolhas definem nós." Rafael, solteiro, focou na carreira e ativismo. Ele fundou um grupo de apoio para bissexuais em Lisboa, compartilhando sua história. "Eu traí a mim e ao amor por medo", contava em palestras. Reconciliado com o pai, que aos poucos aceitou, Rafael visitava o Alentejo regularmente. Mas o vazio romântico persistia. Ele datou homens e mulheres, mas nada durava. Diogo foi o único real, admitia a Pedro. Pedro, casado com filhos, aconselhava: "Encontra alguém que entenda a sua jornada." Rafael tentava, mas o passado pesava. Uma reviravolta veio com um livro. Rafael publicou anonimamente Sombras do Amor, baseado em sua experiência. O livro viralizou em Portugal, debatendo temas de identidade, família e sociedade. Críticos elogiaram a profundidade emocional, mas conservadores atacaram. Diogo leu, reconhecendo paralelos. Ele contactou Rafael via e-mail: "Seu livro me tocou. Parabéns." Rafael respondeu: "Obrigado. Você me inspirou." Eles marcaram um café em Lisboa, anos após o último encontro. No café no Chiado, a conversa fluiu como velhos amigos. "Eu errei muito", disse Rafael. Diogo sorriu: "Nós dois. Mas crescemos." Eles discutiram escolhas. Rafael defendeu que família vem primeiro, Diogo argumentou por autenticidade. "A sociedade muda devagar", concordaram. Despediram-se amigavelmente, sem ressentimentos. Rafael sentiu paz, Diogo, closure final. Ambos refletiram sobre o preço pago, traições emocionais, danos psicológicos, despertares dolorosos. A história deles ilustrou conflitos portugueses, leis progressistas versus tradições enraizadas, aceitação urbana versus rejeição rural. Diogo viveu feliz com Luís, mas questionava se sacrifícios valem para amor. Rafael, sozinho mas realizado, ponderava se hesitação é covardia ou prudência. No fim, a jornada os transformou. Diogo tornou-se mentor para jovens gays, Rafael advogado de direitos bissexuais. Suas vidas, entrelaçadas por um beijo impulsivo, serviram de lição sobre amor, perda e redenção. Mas uma questão persiste: em uma sociedade dividida, é certo priorizar o amor próprio sobre o amor pelo outro, mesmo que isso signifique partir corações.